Fala, terapeuta, sejam bem-vindos a esse encontro mega especial que eu estou fazendo junto com a minha mãe, Jana Sartotti, que logo logo vai se apresentar aqui para vocês e compartilhar junto com a gente toda a experiência dela, né, há mais de 20 anos atuando como terapeuta. Tem grandes histórias, grandes desafios superados, grandes mensagens que são extremamente fundamentais para muitos terapeutas que estão no início e que ainda querem viver das terapias, não aprenderem, né, com seus próprios erros, não quebrarem a cara sozinhos, e sim aprendam com o erro dos outros. A gente está aqui para ser um catalisador, otimizar o resultado de vocês. Mas estejam presentes aqui de verdade. Se você realmente tem esse sonho, tem esse objetivo de viver das terapias, entenda que isso depende única e exclusivamente de você. Você é a única pessoa que pode, de fato, decidir fazer acontecer ou não fazer acontecer. E por isso que esse tema de hoje ele é tão importante, porque às vezes a gente nem percebe, mas a gente está se auto-sabotando nos pequenos detalhes, pequenas decisões, pequenos movimentos. Então, quem está aqui já está um passo à frente, no sentido de o quê? Poxa, eu vim aqui, eu vim aprender um pouco mais, vim me desenvolver um pouco mais. Opa, que bom, você não se auto-sabotou. Muitas pessoas se auto-sabotaram, hoje eu não vou porque eu tô cansado, hoje eu não vou porque não sei o quê, hoje não, mas eu já sei isso, mas eu já... Autossabotagem, resistência, medo do sucesso. A gente fez uma dinâmica, tá? Na última aula da mentoria da Maratona 60 Dias, faz uma semana, e a gente teve um resultado extraordinário. A gente conseguiu, pessoal, mais de 180 confirmações para café, mentorias, lives, encontros, para de fato, né, a sessão bônus, para de fato a pessoa poder viver daquela missão, daquele propósito. Foi extraordinário, mais de 180 em pouco mais de uma hora. Então foi incrível. Mas mesmo assim, também naquele encontro, teve pessoas que se auto-sabotaram, que tiveram resistência, que tiveram desafios e não conseguiram, vamos, de uma certa maneira, produzir, fazer acontecer. Por esse motivo, eu decidi trazer esse encontro. Por esse motivo, eu fiz a enquete lá na comunidade e várias pessoas votaram, William, sim, por favor, traz sobre esse tema de autossabotagem. Eu preciso trabalhar o meu merecimento. Porque a pessoa sabe que está com desafio, sabe que está com resistência, mas como é que eu faço para sair disso? William, como é que de fato eu faço para sair disso? Então presta atenção nessa aula, eu estudei bastante para estar aqui. A mãe tem muito conhecimento sobre isso, já ajudou milhares de pessoas a transformarem de vida. A terapia dela é uma das melhores que eu conheço, porque não é a constelação familiar, a Jana é coach, a Jana é hipnóloga. Não, a mãe tem várias formações de reprogramação biológica, faria uma lista gigantesca, só que ela criou a própria metodologia dela, onde ela de fato faz a pessoa dar um salto quântico na vida dela, né? Ela até chama, às vezes, de tapas quânticos. Então, se a mãe, de uma certa maneira, vem aqui falar uma coisa mais firme, é a espiritualidade falando junto com ela, porque a gente precisa, às vezes, tomar um tapa quântico, né? Às vezes a gente precisa acordar para a realidade que a gente está dormindo acordado. A gente está dormindo acordado. Quantas pessoas vocês veem aí que estão dormindo acordada? Estão tomando decisões, escolhendo coisas no dia a dia que, de fato, não ajudam elas a progredir, a evoluir, a crescer. Você já está numa outra experiência, numa outra vivência, você já acordou para muita coisa, mas muitas coisas você ainda está resistindo. Talvez porque seja estranho, talvez porque seja fora do padrão e você, de uma certa maneira, tem medo dessa solitude, tenha medo dessa nova etapa, porque você, putz, mas os outros fazem isso, eu também vou fazer. A zona de conforto. Então, quando a gente fala de autossabotagem, é resistência, é zona de conforto, é paradigmas. Tudo isso entra em relação à autossabotagem. Eu estudo muito o professor Hélio Couto, né? Nos últimos anos eu venho estudando muito o professor Hélio Couto. Então, para me apresentar, né, sou William Sartotti, especialista em marketing de atração. Eu presto consultoria aí há mais de 7 anos, para quem está me conhecendo a primeira vez. Eu ajudo pessoas a alavancarem suas mídias há mais de 7 anos. Não só as mídias, mas crescer como profissional, como pessoa, ter uma mentalidade empreendedora, para de fato viver da sua missão, da sua paixão. Né? De 2 anos para cá, foquei nos terapeutas, que é um público que eu tenho muito amor, pessoas que eu sinto um propósito realmente de estar ajudando, pois as terapias já me ajudaram, como eu contei um pouquinho antes aqui para vocês. Então, o que eu quero como missão e o que eu faço aqui nessa noite, tanto eu quanto a mãe, é o quê? Vim aqui te entregar o nosso melhor para te ajudar. Por quê? Quando eu ajudo o Eduardo, eu não estou ajudando só o Eduardo, eu estou ajudando milhares de pessoas que vão ser impactadas pelos atendimentos, pelas lives, pelas mentorias, por todo o movimento que o Eduardo vai fazer nos próximos anos. Então eu, de uma certa maneira, tenho uma limitação, tanto de tempo, tanto de pessoas que eu vou impactar. E foi o que a mãe falou, tem pessoas que vão se impactar comigo, tem pessoas que vão se identificar comigo, tem pessoas que não. E é por isso que você tem que estar firme na sua posição, você tem que estar no palco, você tem que ser a pessoa contando a sua história, pois só você sabe contar bem a sua história. E ali
impactando e chegando em mais pessoas. Só que para chegar nesse momento, para chegar nesse patamar, você precisa trabalhar o outro tema dessa aula aqui, que é o quê? Merecimento. Aí vamos lá, vamos fazer uma pergunta bem simples, que eu quero que você não precisa nem anotar, mas reflita. Você se sente uma pessoa merecedora? Você se trata como alguém que é merecedor no seu dia a dia? Ou você sente que você não é merecedor? Tem alguma dúvida de, eu não sei se é pra mim, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir. Ah, fulano de tal consegue, mas aquele fulano... Daí a gente cria a justificativa, né? Ah, mas é porque aquele fulano de tal fez isso, 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 ou tinha aquilo, aquilo, aquilo. Ah, mas eu não vou porque isso, isso, isso. Você cria justificativas para, de fato, vamos dizer assim, me fugiu um pouco a palavra aqui, mas quando você camufla a sua falta de merecimento, observa sobre isso. Não tem nada a ver com o outro. Presta atenção. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você, sobre você mesmo. Você mesmo mudando a sua mentalidade, você muda toda a sua realidade. Não importa se o outro vai mudar, se o outro vai continuar fazendo as mesmas coisas, não importa nada disso. Se você mudar os seus paradigmas, suas crenças, tudo, a sua realidade muda completamente. Mesmo porque é uma questão de frequência. Certas pessoas, de uma certa maneira, não vão mais conseguir se conectar com a sua frequência. Então, observa que, é isso que eu falo para muitas pessoas, eu tô meio arrepiado aqui, que eu sei que vai ser forte para algumas pessoas esse encontro de hoje. Quem, no seu convívio, das 5 pessoas mais próximas a você, de uma certa maneira, está te deixando numa zona de conforto e que a pessoa, nitidamente, você observa que ela não tem merecimento, ela só cocria coisa ruim e limitada para a vida dela, ela só reclama, ela só não sei o quê. Quem que é essa pessoa? Você precisa urgentemente, de uma certa maneira, né? Alguns roxinhos eu sabia que eu fazia essa cara, eu me diverti aqui separando essa pergunta. É desafiador? É. Tô falando para eliminar essa pessoa completamente da sua vida? Não, mas você vai ter que aprender a se blindar. Você vai ter que aprender a estar numa frequência tão alta que, independente do que essa pessoa à sua volta for fazer, não vai influenciar nos seus resultados. Porque senão você entra por ressonância, presta atenção, por ressonância, atraindo aquele padrão. E olha que interessante, se você muda mesmo de verdade, se você eleva a sua frequência, por mais desafiador que seja, porque, como é que se chama? Lúcia Helena Galvão, se eu não me engano, uma grande estudiosa, muito interessante, ela fala, né, que o desafio para crescer ele é muito maior. Existe muito mais resistência, né, para crescer do que para procrastinar e ficar na zona de conforto. Mas, por mais que seja desafiador esse processo, entenda que quando você muda, o seu mundo à sua volta muda, como eu estava falando. Então, a melhor maneira de você ajudar essa pessoa é você progredindo. Não ficar aceitando a vitimização dela, não ficar aceitando a limitação dela, não ficar, sabe, acolhendo ela no momento errado. A gente fez um evento há um tempo atrás, né, mãe? Acho legal contar essa história. Onde essa imersão a gente vai fazer esse ano de novo, tá? É presencial esse encontro. A gente fica um final de semana junto, né? Quase 3 dias, basicamente. Onde as pessoas ficam 24 horas completamente vendadas. É muito forte, pessoal. Imagina, a gente está acostumado a estar com o celular, a estar com coisa, a estar não sei o que, estar naquele movimento. Então, ficar 24 horas completamente vendado, às vezes entrando na cachoeira, às vezes tendo ali a fogueira perto da gente, é muito forte, é muito forte. E aí, a pessoa passando por esse processo, né? A nossa amiga passou por esse processo e chegou o grande momento de tirar a máscara, que é um desafio, né? A tela está aqui, inclusive, a tela não queria tirar a máscara, de tanta conexão que ela criou com ela mesma naquele momento. Então, sabe, a gente se encontra em muitos aspectos, a gente não... Vou pedir até para a tela aparecer aí, se ela puder. Não queria, né, sair dali, mas não tô nem... O caso da tela foi um caso específico, ela ficou lá na dela. Mas uma outra amiga, nossa, foi tirar a máscara. E o que aconteceu com ela? O que vocês acham que aconteceu com alguém que ficou 24 horas vendado? Ela começou a chorar, ela se emocionou, ela entrou num estado de emoção profunda. Aí o que uma das pessoas que era staff foi fazer? Porque não tinha o conhecimento, não tinha informação, ainda não era staff, né? Foi a primeira vez que a pessoa foi staff, foi acolher, foi abraçar. Não, aquele não é um momento de acolher e de abraçar. Aquele choro não era de tristeza, de apavoro, não. Era um choro de reconhecimento, de se reconhecer, de se reconectar. Então,
muitas vezes a gente precisa deixar as pessoas passarem pelos processos delas e a gente fica tentando toda hora controlar, controlar, controlar. E isso desgasta muita gente, isso limita muita gente e a gente de fato não nem evolui e nem se permite o outro evoluir. Por que eu digo que a gente não evolui? Porque é uma grande ilusão do nosso ego achar que a gente controla alguma coisa. A gente não controla absolutamente nada, 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 nada. A gente simplesmente deve confiar. Em quem? No todo, na espiritualidade, nessa força maior. Então, a aula de hoje ela vai falar muito sobre, não só essa aula, mas todo o nosso propósito dessa missão que a gente vai seguir daqui para frente, eu e a mãe, que a gente vai convidar todos vocês aqui a participarem, né, quem sentir no coração. Mas vai falar muito dessa fonte criadora, dessa energia poderosa, né? Você pode chamar de Deus, de pai, mãe, fonte criadora, você pode dar o nome que você quiser. Mas entenda uma coisa de uma vez por todas. Não existe separação dessa fonte criadora e você. Essa separação ela é ilusória da nossa mente. Ela foi feita para fazer com que a gente se sinta limitado. Para que a gente se sinta, sabe, diminuído, que a gente se sinta que é difícil, que é resistente. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo que a gente é um só. Um com todo. Na verdade, a gente é um com todo mundo aqui, né? Entender isso é fácil racionalmente, mas viver isso é um grande processo evolutivo. Mas entendendo que eu sou um com todo e eu cocrio a minha realidade, presta atenção. Se eu entendo que eu sou um com todo e eu cocrio a minha realidade, William, então por que eu estou cocriando tantas coisas não tão boas? Por que às vezes eu tenho escassez financeira? Por que às vezes eu não consigo fechar minha agenda? Por que às vezes as pessoas cancelam em cima da hora comigo? Porque um monte de dúvida aí, um monte de questão, né, que aparece na nossa mente. Por que você ainda está num processo de autossabotagem? Você tem que entender que a fonte criadora, ela não se autossabota. Para ela não há dúvidas, para ela não há escassez, para ela não há limitação. E toda vez que você tem esse tipo de frequência, você não consegue, de fato, se alinhar com ela, que é a sua realidade última. Você já é isso. Só que você, de uma certa maneira, a todo momento está recebendo presentes, mas não está conseguindo abraçar ou pegar esses presentes nas suas mãos. Por quê? Porque você não se sente merecedor. Então, quando a gente fala esse tema aqui, pessoal, que é um tema muito sério, muito forte, que eu estudei, e tem muita coisa para expandir, para falar sobre esse tema, a gente entende que se eu trabalho única e exclusivamente esse pilar do meu merecimento e elimino de uma vez por toda a autossabotagem na minha vida, o que eu sou? Um com todo. Eu vou co-criar a realidade que eu realmente desejo. O objetivo desse encontro e de toda a nossa mentoria, de todo o nosso processo, é para que você cocrie a realidade que você, de fato, merece. Só que hoje, a mãe vai falar que a mãe tem muita coisa para agregar, eu tenho certeza. Essa aula de hoje vai ser incrível, pessoal. Não se limitem, não coloquem travas, limitações, crenças, nada disso. Solta. Simplesmente observe e absorva as informações. Antes de passar para a mãe, eu quero que você faça de novo a pergunta para você. O que você merece na sua vida? Aí vamos lá. Tudo, né? Tudo, mereço não sei o quê. Mas vamos lá, eu quero que você fale agora para você mesmo uma coisa que você deseja muito. Nossa, eu mereço ter agenda cheia. Nossa, alguma coisa que você ainda não tem, que você ainda não cocriou e você quer muito. Ah, eu mereço viver das terapias. Ah, eu mereço fazer a transição de carreira de uma vez por todas, porque eu não aguento mais esse meu trabalho, eu quero muito focar em viver só das terapias. O que você merece? Fala aí para você agora. O que você merece? Reflete sobre isso 30 segundos. Isso que você merece. Presta atenção. Observa. Você acabou de falar que merece isso, ok? Mas não é só o falar. Falar é muito fácil. É o pensar, o sentir e o agir. Tudo em uníssono. Então, às vezes você está falando, eu mereço X. Só que o seu sentimento está assim, nossa, eu sinto que isso não é para mim. Ou você está querendo isso tanto, você tem tanto desejo de ter isso que você acaba entrando num processo de uma coisa chamada efeito Zenão, que o professor Hélio Couto explica, que é o quê? Você coloca tanta pressão para aquilo acontecer
que aquilo, em vez de fluir e acontecer naturalmente, trava completamente o processo. E eu conheço muitas pessoas aqui e que vêm me procurar que estão com o processo completamente travado, porque a pessoa está tão focada naquilo, eu tenho que viver das terapias, eu tenho que ser um terapeuta bem-sucedido, eu quero ter agenda cheia. E a pessoa não equilibra a vida dela. A pessoa não faz uma atividade física, a pessoa às vezes não se alimenta legal, a pessoa às vezes não tem um hobby, a pessoa ficou totalmente, sabe? Sabe quando você fica, como é que é a palavra? Logo vou passar para a mãe, tá, mãe? Fica tranquilo que eu sei que a mãe tem muito para agregar. Você fica meio, como é que é essa palavra? Eu quero muito achar essa palavra. Você fica, hum, você fica nessa sensação. Isso te gera uma grande angústia, porque você quer tanto aquilo que trava o seu processo. Então presta atenção. Para a gente chegar alienado, gratidão, André, alienado, você fica alienado. Qualquer pessoa alienada é ruim, porque alienado é um excesso, é um extremo. Alienado é péssimo, é que nem um viciado. O viciado, ele é alienado naquela droga, ele é alienado naquele pegar o celular e ver o shorts, ele é alienado. Não é bom ser alienado em nada, cuidado. Ah, tem gente que entra na espiritualidade e fica alienado pela espiritualidade. Não, a gente veio aqui para ter uma vida terrena, uma experiência mundana e material de uma certa maneira, senão não faria nem sentido estar aqui. Aí muitas pessoas começam na espiritualidade e fica espiritual, espiritual, espiritual. Sim, tudo é espiritual, mas muito cuidado com essa coisa de excessos, de ficar alienado por uma coisa, porque isso mais te afasta, isso na verdade te faz cair em manipulações de muitas coisas que existem por aí, do que de fato te faz progredir e evoluir, tá? Então eu quero que vocês observem quando vocês falaram o que vocês mereciam, anotem aí, não o que vocês falaram que vocês mereciam, mas qual que é a crença, qual que é a limitação, qual que é o pensamento intrusivo, qual que é a autossabotagem que vem no seu campo. Anota aí, que depois, quando eu voltar, a gente vai trabalhar essa questão aí rapidinho. Conta aí, mãe, pra gente, o que a mãe pensou. E eu vou aqui, né, enquanto tu vai falando, eu vou trabalhando a consciência sistêmica aqui, que eu acho muito favorável. Por isso que é importante anotar, tá, gente? Por que é importante anotar? O William tá pedindo para anotar. Porque daqui 2, 3 dias você vai voltar aí e você vai perceber qual é o seu labirinto sistêmico. O que é o labirinto sistêmico? Eu fui educado desse jeito, eu fui acostumado desse jeito. Então, por exemplo, você criou um imã profissional. Você criou um imã profissional, você sabe disso, né? Agora, você criou um imã profissional moldado no quê? Na vocação ou na sobrevivência? Porque tem muito terapeuta trabalhando para sobreviver. Para dizer que é terapeuta. Não. Tem que ser por vocação. Jana, eu não sei nem o que é vocação. Então, vai atrás, pesquisa, porque é uma coisa que eu venho batendo muito, inclusive lá na aula do Bússola de Ouro, que existe alguns terapeutas lá, graças a Deus, que vão em busca, né, de autodesenvolvimento, que é, gente, presta atenção, terapia não é espiritualidade. Terapia é uma vocação. Terapia, tu precisa desenvolver. Terapia, tu não vai só no nicho, holístico, espiritual. Não, terapia. O William é um terapeuta renomado e lidera muitos terapeutas, por quê? Porque ele não entende só de espiritualidade. Ele entende de marketing de atração, entende de finanças. A grande coisa que a gente foi hipnotizado é que a gente foi criado para sobreviver na terapia. Por isso que tem gente que acha que não tem que pagar terapia. Terapeuta tem que ser pago sim, porque terapeuta não tem nada a ver com espiritualidade. Alguns sim desenvolvem, e que nós vamos aprender nessa mentoria, a usar o que a vida lhe ensinou. Eu uso o que a vida me ensinou. Então, assim, você atrai não o que você gosta, você atrai o que é familiar ao seu sistema de crenças. E por isso que o William está falando de autossabotagem. Você está atraindo clientes que ficam mendigando o valor. Que querem pagar. Quem aqui cobra 50 pila numa sessão? Eu já vi terapeuta cobrando R$50. Não,
Nós vamos aprender aqui a galgar o seu espaço, porque olha só, e o que acontece aqui, tá? Você acaba você mantém, o que acontece? Em vez de trabalhar com a sua vocação, você trabalha com a sobrevivência. Então, você não atrai os clientes porque que você gostaria, então, o que é familiar, e você fica no controle e não na entrega verdadeira. Sabe por quê? Por que você fica no controle? Porque você fica com medo que você não vai salvar o outro. Terapeuta não salva ninguém. Terapeuta não salva ninguém. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu anotei aqui. Ver se faz sentido, que daí eu vou passar a bola para o William, porque hoje eu só vim para instigar. Quantas vezes você ensinou sobre liberdade? Você falou para o seu interagente, para o seu consulente, né? Ah, você tem que ter liberdade. Liberdade de se expressar, liberdade de falar para o seu marido, para a sua esposa, que você não gosta disso, de colocar limite no seu filho, na sua filha. Quantas vezes você ensinou isso? Enquanto você estava aprisionado em algum padrão. Qual é o padrão que você está aprisionado? E daí é muito particular teu, tá? Mas anota essa frase para você se auto-investigar durante essa próxima semana. Ou melhor, até quarta-feira, que quarta-feira nós vamos nos encontrar. O que você está vivendo como padrão nos seus atendimentos terapêuticos? Ah, mas é porque eu fiz formação de coach, lá no coach ensinaram isso. Ah, mas é porque eu fiz reiki, lá no reiki ensinaram isso. Tá? É essa brechinha que eu quero deixar. E vai pesquisar o que é vocação e o que é sobrevivência. Para trazer clareza para você, porque é aí que você está se auto-sabotando nesse quesito que o William falou. Como é que você quer viver o total da espiritualidade, do que Deus tem de extraordinário para te entregar, se você não está no merecimento e muito menos na permissão? Você não está se permitindo, porque você está no estado de sobrevivência. E você tem que fazer por vocação. Vou deixar aqui a bola e vou passar para o William agora. Eduardo, anota aí tua pergunta, que no final a gente vai abrir para perguntas aí. Vai ser bom demais. Legal essa participação. É legal que a gente expande um pouco mais, agora não só para a gente continuar aqui nesse foco, mas acho que a mãe falou coisas extremamente fundamentais, daí eu pude, ao longo dessa experiência, observar que a maioria dos terapeutas, realmente o que está impedindo eles de terem sucesso, muitas vezes não é o conhecimento de marketing de atração, de mídias, ou até mesmo, né, quem aprendeu ali na maratona, em estratégia 1 a 1, estratégias que eu ensino, tudo isso é legal, tudo isso complementa, isso é fundamental. Mas o que de fato impede as pessoas a progredirem é a mentalidade delas, as crenças, os padrões, as limitações, é por isso que a gente está trazendo esse tema aqui, que é a base, vamos dizer assim. Porque se você está bem, se você trabalha ali o seu merecimento, se você para de se auto-sabotar, tudo flui de uma maneira mais fácil. E você consegue co-criar uma realidade cada vez melhor. A grande questão é que você duvida. Duvida. Duvidar é uma coisa que perde energia. Medo é uma coisa que perde energia. Culpa é uma coisa que perde energia. São todas frequências muito baixas. Como é que você vai co-criar algo fora da curva, algo extraordinário, se você está a todo momento se colocando numa frequência baixa? Tá, pessoal? Outra coisa, estado de presença. Eu vejo que tem várias pessoas aqui sentadas, anotando, prestando atenção, câmera aberta. Parabéns. E muitas já não abrem a câmera. De uma certa maneira, isso é autossabotagem. A internet caindo. A pessoa que cria isso, a autossabotagem, porque a pessoa não sente que é merecedora, às vezes, de receber um conteúdo, receber uma informação, ou se eu receber esse conteúdo, se eu receber essa informação, agora eu vou ter que agir, vou ter que fazer diferente. Será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Muita gente não toma a decisão, às vezes, de fazer uma mentoria, uma consultoria, alguma coisa, porque a pessoa pensa, putz, mas se eu estiver lá, se eu estiver aprendendo, eu vou ter que agir. Será que eu estou disposto? Será que eu estou afim? Será que eu não estou afim? Observem isso. Por exemplo, vamos entender um pouco de cocriação, cocriar a própria realidade. Vou dar um exemplo aqui que o professor Hélio Couto passa, eu acho muito interessante. Você chega no restaurante, aí você chegou lá no restaurante e você pede o seu lanche, o seu almoço lá no cardápio. Existe alguma dúvida
Vou repetir a pergunta. Presta bastante atenção nela. Existe alguma dúvida de que o garçom, de que o pessoal da cozinha vai trazer o seu lanche, o seu almoço? Existe alguma dúvida? Não existe. É por isso que vem. Se para você já existe, provavelmente você tem vários problemas quando você vai no restaurante, alguma coisa assim, porque você provavelmente já não consegue cocriar nem isso. Mas geralmente não existe, porque é um problema que não passa pela nossa cabeça, já está resolvido. Já está resolvido. Por que a gente tem que evoluir? Por que a gente tem que ascender? Por que a gente tem que progredir? A gente tem que sair da escassez. O que é escassez? Pirâmide de Maslow, vamos lá. Primeiro degrau, necessidades básicas. Alguém aqui ainda tem dúvida de que você vai pagar as contas, de que você vai ter comida para comer, que você vai ter a higiene e tudo ali para. Se tem, provavelmente você sofre muito financeiramente ainda. Se não, provavelmente isso você já superou. Qual que é o segundo degrau? Qual que é o terceiro degrau? Qual que é... Tá entendendo? Então você tem que ver dentro da sua mente aí o que fica reverberando, que é mais forte do que você. Não o que você deseja mesmo. Nossa, eu desejo isso, eu falo que eu mereço isso. Mas lá no fundo tem aquela dúvida. É aí que tá o ponto que você precisa trabalhar. E aí a mãe me mandou um vídeo muito interessante essa semana do Joe Dispenza, muito incrível, para aprender a cocriar e eu quero ensinar para vocês. Para quê? Para que assim como no restaurante, quando você pede, vem o lanche, que você aprenda na sua vida a cocriar agenda cheia, que você aprenda a cocriar muitos atendimentos, impactar mais vidas, enfim, ter uma mídia social abundante, enfim, infinitas possibilidades, como diz o professor Hélio Couto. Porém, aí já está um pulo do gato. E aí é que o professor Hélio Couto deixa bem claro. Precisa pedir alguma coisa? Responde aí no chat, responde com a cabeça. Precisa pedir alguma coisa? Algumas pessoas já estão com uma expansão de consciência muito legal. Outras ainda ficaram meio confusas com essa pergunta, e tá tudo bem, ela é de propósito. Vou responder para vocês, tá? Não precisa pedir nada. O que eu falei antes? Se você é um com a fonte, o que a fonte é? Onipotente, onipresente, onisciente. É o tudo que existe, tudo que há. Como é que você vai pedir uma coisa para tudo que há, tudo que existe? Não tem o que pedir. Você só tem que aprender a agradecer, a falar, a pensar, a sentir como já feito. Não adianta você falar assim, nossa, eu queria ter uma agenda cheia, ou eu mereço ter uma agenda cheia. Ótimo, isso é o que a sua boca falou. Mas você tem que sentir como é que é o sentimento, como é que é a energia da agenda cheia, como é que é o pensamento, como é que age uma pessoa que tem agenda cheia. Vocês estão entendendo que são esses pilares que a gente precisa trabalhar, e hoje aqui é primeira quebra, às vezes, do paradigma, a primeira disrupção para você dar um salto quântico e parar de se limitar. O que está acontecendo na sua carreira, com muitos aqui? A sua centelha divina, a sua espiritualidade, ela quer trabalhar. Aqui eu não estou falando, a mãe falou uma coisa bem importante ali, mas vamos falar da sua centelha, do seu ser, do seu espírito. Ele quer trabalhar. Para quê? Para a luz. Ele quer evoluir. E ele está aqui assim, ó, querendo trabalhar, querendo evoluir, querendo expandir. E o seu ego tá o quê? Querendo zona de conforto, querendo paralisar, querendo se auto-sabotar. E aí você fica nesse cabo de guerra. Uma semana um ganha, outra semana o outro ganha, e você fica nessa. Isso é cansativo. Tem gente que, e eu conheço muitos, que são bons terapeutas, têm boas ferramentas, mas chega um momento e a pessoa desiste. Desiste, vai trabalhar para os outros, vai... Porque ela não se conectou ali com os pilares, né, que eu ensino em algumas aulas e tudo mais, que é o quê? O seu propósito, por exemplo. A pessoa não se conectou com o propósito dela, porque se ela está de fato conectada com o propósito dela, nada vai parar ela. Não é o que o marido falar, não é o que o pai falar, não é o que o vizinho falar ou a amiga falar, não, ela vai fazer acontecer, independente dos desafios. Então, assim, entendam que se eu quero cocriar a minha realidade, eu tenho que pensar, sentir e agir numa coisa só. E às vezes você está só falando, mas quantos minutos por dia você para, né, Madá, né, Joyce? E você simplesmente sente e visualiza esse seu sucesso, essa sua agenda cheia. Isso é uma ferramenta poderosíssima. Então você vai falar, você vai pensar e você vai sentir como é que é a sensação, como é a energia da Lise, da Silvia, que tem agenda cheia.
Como é que é a frequência? Há dúvida se vai pagar a conta no final do mês? Há dúvida se as pessoas vão vir para o encontro ou não? Há dúvida? Não. Você não precisa pedir. O que a gente está querendo ensinar hoje para vocês é que vocês não precisam pedir. Vocês precisam, de uma certa maneira, agradecer e entender que já está feito. Isso é um grande processo. É um desafio? Sim, porque a nossa mente ela é muito do material. Ela tem que ver, né? Eu tenho que ver esse negócio aqui pro cabelo, eu tenho que ver essa caneta para eu entender que ela é real. E se eu te pegar e falar assim, ó, aqui tem uma caneta, e visualizar a caneta, e falar que energeticamente aqui tem uma caneta. É diferente, a gente fica meio cético, a gente fica meio, como assim? Exatamente assim, é complicado. Então, talvez hoje você não visualize a agenda cheia, talvez você não tenha essa experiência, nunca tenha tido essa experiência, por isso que é mais desafiador quebrar os paradigmas no primeiro momento. Mas visualize, agradeça pela agenda cheia, agradeça pelos bons clientes, agradeça pelas pessoas pagantes, agradeça pelas pessoas que seguem os processos, agradeça como já feito, já é. Eu sou confiante, eu sou um bom terapeuta, eu tenho agenda cheia. Você vai usar o poder do eu sou, que Saint-Germain ensina, no livro de ouro de Saint-Germain, junto com o que a gente está ensinando para vocês aqui de física quântica, de cocriação, de entender que eu não tenho que pedir nada. Se eu estou pedindo, eu estou o quê? Na escassez. Então, se você pede ajuda para pagar a conta, se você, mas eu queria muito entrar no Bússola, eu queria muito pagar o Bússola, me ajuda a pagar o Bússola, você está vibrando o quê? Na escassez. Você tem que falar, eu já paguei o Bússola, eu já entrei no Bússola de Ouro, já está tudo certo, eu já cocriei aqui minha realidade, é o que eu quero, ponto. Entendeu? Vou deixar a mãe falar um pouquinho, que com certeza a mãe tem muito para ensinar para a gente sobre isso, que eu acho muito interessante esse assunto. Por mim, eu falaria horas e horas sobre isso aqui, pessoal. E eu amei essa parte que o William trouxe, porque assim, ó, a maioria dos terapeutas, a maioria, tá? Eu tô falando com contexto de caso, com contexto de caso. A gente tem uma distorção da missão. A gente trabalha por carência ou por sobrecarga. Como assim, Jana? E daí vai com base nisso que o William tá falando, tá? Porque eu só vou mudar as perguntas. Mas é para você perceber o quanto você está se auto-sabotando. Por exemplo, tem muito terapeuta querendo provar que é bom o bastante. E tem terapeuta achando que provar que é bom o bastante é estar com a agenda cheia. Eu não, eu estou reduzindo a minha agenda. Agora eu quero fazer grupo. Eu quero resolver o Paranauê para 20, 30, 40, 50 pessoas ao mesmo tempo. Não que eu não atendo individual, eu atendo, mas é outro valor, bem diferente. Aí, quando a pessoa quer exclusividade para ela, tá tudo bem. Mas eu hoje, com a consciência que eu tenho, eu não tô aqui para provar para ninguém as minhas formações, a minha capacidade, para ninguém. Mas a maioria dos terapeutas acha que curtida, que seguidor, que agenda cheia é prova de ser bom o bastante. O que eu vou falar sistemicamente? Para de esperar a validação do seu pai e da sua mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe já nem mais estão aqui, Jana. Já morreram. Para de esperar a validação do seu pai e da sua mãe. Outra coisa. Para de achar que você precisa consertar os outros para se sentir útil. Hoje eu fiz um mapa de análise sistêmica e a resposta da pessoa foi assim: ah, eu tenho filhos? Tenho, mas o meu filho se afastou por causa da minha nora. Não, ele não se afastou por causa da nora dessa pessoa. Ele se afastou porque ele já queria se afastar. Faz sentido para vocês? Então, assim, nenhuma pessoa vai se aproximar da sua terapia ou se afastar da sua terapia se não for por você. Você vai atrair para o seu campo aquilo que você já tem consciência. Hoje, eu não atraio só pessoas que passaram por abuso, como eu passei lá quando eu estava grávida.
Hoje eu atraio todos os tipos de pessoas, inclusive terapeutas que querem viver de terapias, não só sobreviver de terapias. Então, começa a se fazer perguntas diferentes. Que tipo de cliente você estaria pronta para guiar? Porque talvez hoje, e tá tudo bem, eu também comecei assim, não estou aqui querendo falar que você é isso ou aquilo, tá tudo bem que neste momento você está atraindo mulheres carentes, homens que têm desafio financeiro, pessoas que têm desafio até para pagar a sessão para você. Agora, o fato é quando você vai falar assim, ó, ei, para. Vocês sabem que a gente está dando essa aula aqui e é muito valioso tanto para mim quanto para o William, né? Vocês sabem disso, né? É grandioso isso. Mas vocês sabem que nós dois vamos montar uma mentoria junto, né? O William falou no início aqui. Vocês sabem que vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar. Mas eu garanto que o valor que vocês vão receber é muito maior do que o investimento que vocês vão fazer. E vocês não estão investindo em mim ou no William. Você está investindo em você. Teve uma vez que eu investi R$ 4.500, 4.580, e eu tinha R$ 2 na carteira. E eu não me arrependo, nem um pouco. Só que aí é que tá. Se na sua visão mental, autossabotagem, tá? Que é o que a gente está falando hoje. Se na sua visão mental você não tem capacidade de se sentir merecedor, de estar num bússola de ouro, de estar nessa mentoria que a gente ainda nem falou o nome, mas que é lindo o nome. Imagina que tipo de cliente você está atraindo. Você vai atrair pessoas, lugares e situações. Pessoas, lugares e situações. E eu estou falando dos seus interagentes, pacientes, clientes. Principalmente agora no início, é como eu estou te falando. Eu já estou num outro nicho. Mas neste momento, a maioria dos terapeutas estão no nicho do eu atraio aquilo que eu preciso curar em mim. Então não fica com medo de cobrar. Antigamente tinha gente que queria precificar o meu produto. Teve gente que já me falou assim: "Nossa, que caro". Hoje eu digo, o valor que eu vou te entregar é muito maior do que o que tu vai investir. Hoje eu digo, eu garanto que se tu fizer uma sessão comigo, prestar atenção e levar para a tua vida, seja um mapa de análise sistêmica, seja uma sessão online, uma reprogramação biológica, você vai mudar a sua mentalidade, mas você precisa estar disposto, disposta. E daí eu pergunto para vocês, dentro dessa aula que a gente está trabalhando, merecimento, autossabotagem e pertencimento. Você se permite, de verdade, porque eu quero fazer um filtro aqui, tá? Você se permite ser um terapeuta que vai ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês? De verdade. Você se permite? De verdade. Ou você acha que você não é merecedor? Você acha que você... Nossa, não, meu pai e minha mãe trabalharam um tempão e nunca ganharam isso por mês. Nossa, o meu irmão, a minha tia, o meu primo não ganham isso por mês. Nossa, mas aquele terapeuta lá é bem melhor. De verdade. Faz esse filtro, porque nós vamos viver de terapia. Quem tiver aqui comigo e com o William, eu não estou falando sobreviver, eu estou falando viver de terapia. Eu vivo de terapia há mais de 10 anos e pode perguntar para o meu filho. E quem quiser falar de mim também pode falar. Eu sou fresca. Meu pai fala, Jana, tu é fresca. Eu sou fresca, eu gosto de coisa boa.
Tem gosto caro. Tem 5 coisas lá para escolher, a mãe tem o dedo bom, ela escolhe o mais caro. Isso, É é sobre... sempre. Esse final de semana eu fui num brechó de luxo, fui lá direto numa bolsa. Eu falei, tava bem querendo comprar uma bolsa preta, num brechó, A tá? Mônica falou que é assim também. Mais alguém é assim aí pra gente saber que tem que ganhar bem vocês, o Zé, tem que ganhar bem, Elise. Tem esse dedinho bom aí. Ó, a Eliane, a Adria, cá. E assim, ó, é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês, homens, vocês, mulheres, vocês merecem. Vocês merecem. Mas para merecer, vocês têm que aceitar, primeiro, que vocês estão se sabotando. Como é que eu estou me sabotando, Jana? Achando um culpado, achando que é caro, achando que vai salvar a vida do outro. Ai, não dou conta, não vou salvar a vida do outro. Achando que terapia é espiritualidade. Tiro no pé isso. Nós vamos diferenciar aqui. Não que, de novo, eu vou ensinar vocês a usar o que vocês aprenderam com a vida nas terapias, que foi o que eu fiz, por isso que eu tenho produtos únicos e exclusivos. Assim como eu ensinei meu filho, e o meu filho tem produtos únicos e exclusivos. Todos vocês aqui, a gente está em 29 pessoas, todos nós temos a capacidade de ter o nosso produto. Ai, mas é com Reiki, é com Teta Healing, é com... Ai, aquele lindo ali que o William faz, fluxologia, reprogramação Fluxoterapia. biológica, Fluxoterapia, que a fluxoterapia. Jaque tá aqui, por favor. Isso, fluxoterapia. Sim, junta tudo isso, nós vamos aprender nessa mentoria aqui. Juntar tudo isso e criar o teu exclusivo. Você pode. Você merece. E vou falar uma frase que impactou uma pessoa, que vai virar minha sócia. Eu falei para ela, eu te quero como sócia. Ela falou, não, mas a gente tem que maturar, a gente tem que arrumar, a gente tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou falar, eu falei para ela, a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês, porque eu ouvi do Caio Carneiro, pessoa que eu admiro demais. Presta atenção. Tem muita gente precisando te ouvir e você está errado em não pegar o microfone. Até quando você vai deixar um monte de gente, e agora eu vou falar a real oficial, tá? Com uma vida de bosta, porque você tá com medo de pegar o microfone. E quando eu falo microfone, é aquele, esse aqui, ó, 1 a 1, eu não tô dizendo que é para ir lá no palco, blá, 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 blá. Não, isso aqui também é microfone. E não fica com medo de ouvir isso. A Prof. Jana não tá dando bronca. Se você tá aqui ouvindo isso, é porque a espiritualidade falou, ei, 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 quem vai chacoalhar essa gente? Porque tem gente precisando da ajuda deles. Alguém me chacoalhou, gente. Alguém me chacoalhou. O William teve a oportunidade de eu chacoalhar o William. E hoje eu tenho orgulho de falar, o meu filho é um dos melhores terapeutas que eu conheço na vida. E ó que eu conheço terapeuta, hein? Ó que eu conheço terapeuta. Quando eu fiz coach, eu achei que ia conhecer um monte de coach. Quando eu me formei em direito, eu conheci um monte de advogado. Hoje eu conheço um monte de terapeuta. E é um dos melhores terapeutas que eu conheço. Porque ele sabe liberar. Ele achou o gancho dele. Qual o seu gancho? E não tô, ó, o meu coração tá acelerado, não sou eu que tô falando, é a espiritualidade que tá aqui falando. Se tu tá aqui nessa sala, se tu tá ouvindo isso aqui agora, para de frear o teu processo. Porque tem muita gente numa vida cocô, e cocô é quentinho. É mal fedido, mas é quentinho, a pessoa gosta de ficar ali.
Porque tu não tá entrando em ação, porque tu acha que tu tem que melhorar, porque tu acha que tu vai salvar, porque tu acha que tu vai consertar alguém. Não vai. Se eu tivesse aqui para consertar vocês, eu ia, não falo palavrão, mas eu ia me ferrar. Me ferrar. A vida me ensinou. Tô gostando porque tá entrando um monte de terapeuta. Manda espiritualidade, manda. Tá só entrando terapeuta agora aqui. Prestem atenção. Vou mandar a bola pro William, porque hoje a aula nem é minha, a aula é dele. Mas é que a espiritualidade vem aqui, ó. Pá, 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 pá. Pare de provar que você é bom o bastante. Pare. Você já é. Agora tá na hora de praticar. Tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, acerto, tentativa, erro, tentativa, acerto, tentativa, erro, tentativa, acerto. E provar é uma carência também, né? Já pode observar a autossabotagem por aí. Porque às vezes a pessoa na infância, às vezes não foi ouvido ou não davam bola para ela, daí agora ela assim, nossa, tem que provar para dizer que eu consegui, que deu certo, que não sei o quê. Não. Anota esse termo, pessoal. É muito interessante, muito legal tudo que a mãe trouxe, agregou demais. Levanta a mão, manda um coraçãozinho para quem fez sentido tudo que a mãe falou aí para a gente saber. E presta atenção, tá? Anota esse termo que eu vou falar para vocês. Real intenção. Real intenção. Coloca em primeira mão, tá? A real intenção de você fazer uma terapia, fazer uma mentoria, fazer uma consultoria, tudo. A gente realmente, no final aqui, é tão lindo o nome mesmo, vocês vão gostar bastante, tá? A gente realmente quer guiar vocês aí para um processo bem, bem bonito. Mas, vamos supor, a gente vai monetizar com isso. Claro, eu e a mãe, a gente tem conta para pagar, tem coisa, tem não sei o quê. Sim, é monetizar. Essa é a real intenção? Não, isso é simplesmente uma consequência do processo. Entenda isso. Quais são as consequências do seu processo? Não são fortes, são coisas que acontecem. Dá para ganhar dinheiro com essa mentoria, dá para ganhar dinheiro com outra coisa, dá para ganhar dinheiro não sei o quê, dá para ganhar dinheiro de várias formas. Mas quando você está conectado com o seu propósito, existe uma coisa chamada real intenção. A gente não estaria aqui com a energia que a gente está a essas horas, não teria feito uma reunião hoje para alinhar todo o projeto, todas as questões. A mãe já programou todas as aulas dela que ela vai dar nos encontros. Se a nossa real intenção não fosse de fato, ela falou ali, não vou salvar ninguém, mas de fato está firme na posição, na missão dela, porque se ela não estiver ali fazendo, se ela não estivesse aqui agora falando para vocês, quem estaria? Se não fosse feito o convite, se não fosse feito o movimento, entende? Então, por mais que exista a espiritualidade, por mais que exista nossos guias, mentores, toda a nossa egrégora que trabalha junto com a gente, sim, e acho que não só na nossa profissão como terapeuta, mas tantas outras, mas eles precisam do nosso ectoplasma, eles precisam da nossa ação, do nosso movimento. Sem isso, nada adianta, não adianta. Por isso que muita gente acaba se perdendo na espiritualidade, fica lá meditando, incenso, e nada muda. As pessoas ficam naquele mantra, eu sou rico, eu sou próspero, não sei o quê, e nada muda. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu que a espiritualidade é muito mais do que isso, são todos esses pilares. E aí a pessoa precisa entender que ela tem que se reconectar com a real intenção. Algo que, de fato, independente dos desafios, independente dos nãos, independente de qualquer situação, você vai fazer acontecer. Você vai fazer acontecer, porque vão tentar te limitar, vão tentar travar o seu processo, vão tentar um monte de coisa, principalmente se você vai trabalhar para a luz ou vai fazer um movimento que impacte a vida das pessoas. Sim, vai ter resistência, sua mesmo, né, da sua própria consciência, como diz na carta de Cristo lá, as suas amarras mentais. Então é por isso que a gente está fazendo esse encontro aqui, mas também a resistência externa, ela existe sim, e existe como se blindar, existe como, né, a gente vai abrir perguntas no final, bem legal que a Mônica quer fazer pergunta, fico muito feliz, pessoal. Anotem, no final a gente vai abrir para perguntas aqui. E para a gente continuar nesse movimento aqui, entenda, vai acontecer. Vou dar um exemplo. Eu e a mãe, a gente criou essa mentoria que a gente vai divulgar aqui no final para vocês. A gente já alinhou, já
e visualizou, ó, vai ser 40 pessoas, ponto, 40, nem mais, nem 40. Vai acontecer. Quem vai ser, como vai ser, não está no nosso controle. Não está no controle de vocês quem vai ser. Deixa a espiritualidade trabalhar, deixa guiar, deixa fluir, deixa acontecer. Mas entenda, se você colocar na sua mente que vai acontecer, porque você está pensando, você está sentindo, você está agindo como já feito. Vocês estão entendendo isso? A gente não tem controle de quem entrar na aula aqui hoje. Eu não sabia que ia ser a Madá, que ia ser a Joyce, que ia ser a Mônica, que ia ser o Eduardo. Não sabia que iam ser essas pessoas. Não sabia que a Andréia, a Fátima. Tem gente aqui que confessa que até me surpreendeu aparecer. Eu fico muito feliz. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Não sou eu que tomo a decisão, não sou eu que escolho para a pessoa. O que está no meu controle? O que está na minha ação fazer? Eu vou divulgar, eu vou mandar um áudio, eu vou mandar um link, eu vou pedir para o pessoal indicar. Isso está no meu controle. Entenderam? Principalmente quem estava na maratona, quarta-feira passada, entenda isso. O que está no seu controle? O que está na sua ação, no seu movimento? Foca nisso. O restante, a gente não sabe quem vai ser. Quem convidou aqui alguns amigos terapeutas e eles não participaram? Levanta a mão. Como é que você se sente com isso? Você se sente feliz? Você se sente triste? Você se sente neutro? Solta. Quem se sente triste, solta. Quem se sente feliz, também solta, que o nosso ego ele é complicado. Se você se... Ai, feliz, ai, porque eu convidei, porque, ai, meu Deus, como eu sou bom. É perigoso, porque ao mesmo tempo que você às vezes tem essa frequência, você também, quando vê algo ruim, quando algo não suprir a sua expectativa, você vai se desanimar, vai. Então, assim, neutro. Pô, eu convidei de coração. Que nem a gente vai convidar vocês para mentoria de coração, que nem vocês vão convidar pessoas para fazer o atendimento terapêutico de coração. E a pessoa vai decidir. Ela tem um botãozinho lá, assim, ó, decisão. Decisão. Então foi o que a mãe falou. Quais são os botõezinhos que você está decidindo apertar? Porque você pode decidir ir com medo mesmo, no sentido assim, ó, vou me arriscar, eu vou fazer, vou dar o meu melhor, ou eu vou, não é para mim, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Você sempre tem esse botãozinho de decisão na sua frente, em todas as escolhas, em todas as coisas. Entende isso? Então, o processo de merecimento, ele é um pilar muito importante trabalhar para co-criar a melhor realidade para vocês. Observa o que você falou aí para você mesmo, o que você vem falando para você mesmo no seu dia a dia. Sobre, não sei se é para mim, não sei se vai dar certo, não sei o quê. Uma das minhas convidadas está aqui. Que legal, Draulio, muito bom. E a gente fica feliz? Claro que a gente fica feliz. Estou brincando aqui, é óbvio que a gente vai ficar feliz. Mas eu digo assim, zero expectativa, pessoal. Se eu pudesse dar um conselho para sair dessa aula aqui com essa dica, observando tudo que eu observo nos atendimentos, nas pessoas, o que mais está, e eu também não gosto muito de falar palavrão, principalmente a aula aqui que fica gravada, mas o que está ferrando, vamos dizer assim, com a maioria das pessoas, é as expectativas que ela criam, principalmente sobre os outros. Aí a pessoa, ela, ai meu Deus, ó, vou dar um exemplo, eu e a Mônica aqui, já gostei da energia dela, a gente vai ter uma sessão bônus essa semana. Pô, seria uma honra ajudar a Mônica, seria muito legal fazer uma consultoria com ela, seria muito legal ela estar nessa mentoria, mas se eu colocar a expectativa, eu vou travar, eu vou, ai meu Deus, mas se a Mônica, aí eu vou dormir, vou ficar, ai meu Deus, mas tomara que a Mônica, eu vou travar o processo dela, efeito Zenon, solta, não tá no meu controle, eu vou entregar o meu melhor para a Mônica na sessão bônus, vou entregar o melhor para a Mônica nessa hora aqui que eu tô dando a aula, mas eu tenho que soltar, porque quando você aprende a soltar, tende as coisas virem mais fácil para você, porque soltar é como se você ficasse com as mãos livres e aí você tá pronto para receber, só que muita gente não sabe soltar, fica apegado à resistência, fica apegado a tal pessoa, fica apegado a tal local, fica apegado a tal coisa e a pessoa tá assim, ó, aí o universo quer te entregar coisa, só que você tá com a mão fechada, que você tá querendo controlar tudo e pegar tudo, não vai? Não é assim, solta, começa a soltar. Aí as pessoas certas começam a aparecer, as oportunidades certas começam a aparecer, solta. O Joe Dispenza falou e falou muito bem. Eu comecei a falar como já feito, sem haver dúvidas. Eu não sei, eu vou falar o nome já agora, mãe, vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto e eu falo, vou deixar a mãe complementar. Mas para vocês entenderem que eu vou falar aqui vai ser importante. É que eu achei muito magnífico, alguém falou ali, tem que ficar neutro,
Livre-arbítrio. Gente, na mentoria, Mônica, eu vou ensinar isso. Não existe neutralidade e não existe livre-arbítrio. A gente supõe que isso existe. Ninguém está nessa aula aqui se não foi atraído por mim e pelo William. Ou pelo conteúdo. Ou para ser um bom terapeuta. Todo mundo aqui está atraído por algum motivo. Porque precisava ouvir o que está ouvindo. Então, assim, ó, não existe neutralidade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu não estou te julgando, pelo amor de Deus, eu quero só trazer clareza aqui. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente se compara demais. A gente julga demais. Percebe? Eu já tive com mentores, eu já tive com Tony Robbins, eu fui staff do Tony. Tinha 15 mil pessoas na plateia. 15 mil. Tá? E, óbvio que eu tenho um sonho desse, óbvio. Óbvio que eu escuto de um monte de gente, meu Deus, tu tem que falar para o mundo, Jana. Óbvio que eu escuto. Mas eu estou no meu processo. Então, eu vou sim trabalhar. Uma coisa que eu vou ensinar aqui para vocês, que vai ser muito lindo, que o William está falando com muita sabedoria, merecimento, autossabotagem, permissão, intenção. A gente precisa entender. Tá vendo? Ó, neutralidade. Tá na permissão? Não. Na intenção tem neutralidade? Não. Então, mas assim, de novo, é só para a gente dar. Deixa fazer esse nó que tá fazendo aí na sua cabeça. Deixa, não fica com medo, não. Tá? Inclusive, essa noite eu vou trabalhar energeticamente para você sonhar, para aparecer na sua timeline, para você ter uma clareza. Deixa. Eu gostei da Helene, que ela dá um sorrisão do tipo assim, ah, meu Deus, mas tá um nó aqui dentro mesmo, Jana. Deixa esse nó. Deixa. Deixa, porque assim, ó, vocês já viram, nó a gente desfaz, não desfaz? Crença limitante, a gente desfaz ou não desfaz? Desfaz. Autossabotagem, a gente desfaz ou não desfaz? Só que cada um tá no processo. Só que o que eu e o William queremos fazer nessa mentoria é assim, ó. Você tem duas estradas na sua frente. A estrada que você tá indo agora, percebe? Essa estrada, que bom que tu tá falando. Vamos continuar, então. Essa estrada que tu tá acostumado, eu tô atraindo esse tipo de interagente, de consulente, essa minha vidinha aqui, bababá, eu tenho que trabalhar lá como funcionária pública e aqui, eu tenho que trabalhar na minha empresa e aqui. A gente vai ensinar você a ir para essa estrada. E daí faz sentido para você que aqui não tem neutralidade, aqui tem escolha? Lembra que o William falou, você é a média das 5 pessoas que você mais convive? E que daí você tem que se questionar, quantas vezes elas tomam banho por dia? O que elas comem? Quanto ela tem na conta bancária delas? É isso? É bem parecido. É bem parecido. Então, a grande questão é, vocês vão saber seguir um caminho por escolha. Então, faz assim, ó, escreve, ó, neutralidade, um ponto gigante de interrogação, e livre-arbítrio, um ponto gigante de interrogação. Quando eu fiz a minha primeira formação de consteladora, a professora falou assim, ela disse assim, você sabe se você está vivo? E todo mundo na sala se olhou, né, tipo, tu tá me vendo? Tá me vendo? Todo mundo começou a se beliscar e tal. Eu vou perguntar para vocês, você sabe se você tá vivo? Viva? É isso aí, Mônica, deixa eu fazer um nó na cabeça. Vou passar a bola pro William. Prepare-se para fortes emoções. E vamos lá, pessoal, como é que a gente faz para, de fato, sair de um processo de autossabotagem, né? Sair de um caminho que a gente está indo e sabe que está muitos anos naquela, muitos anos, às vezes, batendo na questão financeira, muitos anos
querendo uma coisa e aquilo ali não vai para frente. Como é que a gente faz isso? É da noite pro dia? Não. Obviamente, hoje já vai ter várias quebras de paradigma, de coisa, e muita coisa já vai melhorar. Claro, isso depende de você tá que nem uma esponja aqui, ó. Que nem eu aqui, a mãe tá falando e eu também tô, tá me dando os nó aqui, eu fico, tá, isso, mas como é que é? E evoluindo, a gente tem que estar evoluindo a todo momento, a gente veio aqui para evoluir, para questionar, para perguntar, para. Eu sei que vocês estão doidos para fazer um monte de pergunta, no final a gente vai abrir aqui, a gente vai trocar uma ideia com quem quiser ficar um pouquinho mais, vai ser legal pra caramba, a gente adora falar sobre isso, mas aqui a gente tem um processo para passar, né, então a gente vai finalizar aqui certinho, e aí, vamos lá, eu vou contar para vocês um pouco dessa novidade que a gente vai trazer, só que antes de falar o nome dessa mentoria, que é um nome bem bonito, tá? Presta atenção. Como é que a gente faz para sair disso? Como é que a gente faz para mudar a forma com que a gente trabalha o nosso merecimento interno? E como é que a gente faz para sair de um processo de autossabotagem? Existem algumas ferramentas muito valiosas. Entre elas, o que eu vou trazer e eu vou trabalhar dentro desse processo da mentoria. Vocês já viram que eu e a mãe aqui a gente tem perfis diferentes, isso é legal porque uma coisa complementa a outra, isso é muito bom. Eu vou trabalhar PNL, que eu acho que é a base, o próprio Joe Dispenza, ele fala PNL é a base, a forma com que eu comecei a me comunicar comigo, quando eu mudei isso e eu meio que fui reforçando diariamente, meu jogo mudou completamente. Tanto que eu estava vendo um vídeo dele, muito interessante, para quem estiver dentro da mentoria ali, a gente vai passar uns links exclusivos também, que eu acho que é legal para quem quer aprofundar, onde ele, de uma certa maneira, ensina até em 3 dias a gente fazer uma reprogramação completamente diferente. É muito interessante. A gente estudou esse vídeo, aprofundou e vai trazer coisas interessantes para vocês através da PNL. Para quem nunca ouviu falar nesse termo, alguém aqui nunca ouviu falar em PNL? Levanta a mão só para eu saber, não tenha vergonha. Eu também não conhecia PNL. Alguém? Todo mundo sabe o que é? Todo mundo sabe o que é? Todo mundo? Todo mundo? Tá. Perfeito, então. Se todo mundo sabe o que é, vai ficar mais fácil de compreender. Programação neurolinguística. Resumindo, falando da linguagem bem popular, a forma com que eu me comunico com a minha mente, que cria a minha realidade. Então, a forma com que eu me comunico com a minha mente, com a minha própria consciência, eu vou co-criar aquela realidade. Então, como é que você anda se comunicando e a sua própria consciência, como é que você anda lidando com ela? Você está resistindo, batendo de frente, ou naquele cabo de guerra, como eu falei, ou as coisas estão fluindo, você está acolhendo, você está abraçando, você está permitindo que coisas boas aconteçam. Primeiro ponto fundamental, tá? É PNL. Além da PNL, reprogramação mental. Eu gosto muito desse tema e já pude ajudar várias pessoas, de uma certa maneira, a reprogramar a sua mente e mudar completamente da água para o vinho em determinados temas, né? Tem pessoas aqui na sala que eu já pude ajudar nesse processo. A própria Madá, que está aqui, é um exemplo, que eu lembro que no nosso processo da consultoria, o dinheiro ali, que é uma energia, né? Como qualquer outra, a gente fez sessões, ressignificou o dinheiro na vida dela e começou a prosperar, né, Madá? Começou as coisas fluírem e a tendência é cada vez mais, mas isso vai do processo dela, do merecimento dela ali também. Mas então, PNL, reprogramação mental, tá? Mentalidade, porque muitos de vocês não têm sucesso como terapeuta porque vocês foram educados para ser funcionários. Vocês foram educados para ter um pensamento de funcionário. De empregado e tudo mais. Vocês sabiam que desde lá da escola, quando bate o sino, é para te acostumar a ter o horário para você ir lá pro refeitório para comer na empresa? Então o sistema ele é feito para fazer você o quê? Ser funcionário. Vocês já estão saindo fora da caixinha que é o quê? Eu vou empreender. Só que empreender é muito bonito, né? Ah, vou empreender. Ah, que divertido. Nossa, que legal. Quem empreende sabe que não é tão assim porque tem os seus desafios. E como é que a gente supera esses desafios? Uma coisa chamada mentalidade empreendedora. É uma coisa que eu estudo há mais de 7 anos. Eu sei onde estão as dores das pessoas, os desafios das pessoas, eu diria que seria a minha especialidade. E dentro desse processo, tá, dessa mentoria, eu vou focar muito em te ajudar a construir uma mentalidade empreendedora forte, robusta, para que, dependendo dos desafios que aconteçam economicamente no país, não sei o que, na sua cidade, né, você prospere, porque isso tá tudo aqui. Tudo aqui. Lembrando, a mãe acabou de falar uma coisa bem interessante, mas né, como a gente tem perfis diferentes, um complementa o outro, a mãe falou de 10 mil, de 25 mil, de 50 mil, de 100 mil, tem gente que quase caiu da cadeira, meu Deus, 100 mil, nunca pensei em 100 mil. Realmente, não pule etapas.
Não pule etapas. Se você nunca ganhou 2.500 por mês, vamos lá, 2.500. Nossa, eu nunca ganhei 5.000. Vamos para 5. Ah, nunca ganhei 10. Vamos sair do 5, vamos para o 10. Pequenos upgrades, pequenos passos na sua consciência, na sua mentalidade para sim. Se o seu sonho, se o seu objetivo a médio e longo prazo é chegar em 100.000, o primeiro passo é acreditar. Se você acredita que você pode, você pode. Tem gente que não acredita que pode, tem gente que nem tem esse desejo, e tá tudo bem também. Mas o que você deseja, o que você realmente quer, o que você realmente sonha, diante disso, você vai chegar nesse local, desde que você realmente queira isso. Entenda onde você quer chegar, o que você quer ter, tá? Eu, por exemplo, até hoje não tive um carro, não cocriei um carro, não tive tanto desejo assim no carro, mas quando eu botei na minha cabeça que eu teria um barco, em 6 meses eu cocriei um barco. O que eu botei na minha cabeça era aquilo que eu queria e nada podia fazer eu duvidar daquilo. Hoje eu tenho um barco bem legal. Então, assim, o que a gente quer é te ensinar essa cocriação. A gente vai falar sobre física quântica, a gente vai falar, sim, de espiritualidade, né? No meu caso aqui, acabei de citar para vocês as cartas de Cristo, algumas pessoas já leram, outras não, mas fala muito sobre as amarras mentais, sobre o nosso próprio ego, que é onde influencia para a gente cocriar a nossa realidade, que o ego ele é importante. Tem gente que quer eliminar o ego. Ah, então vou eliminar meu ego para ter aquilo que eu quero. Opa, cuidado, não se elimina o ego. O ego ele é extremamente importante e vital para a sua sobrevivência. Só que o problema é você estar deixando o ego estar no controle da sua vida. O ego está dominando, o ego está na frente, o ego é que dita os passos e dita os resultados. Não, é a sua centelha, é você mesmo, a consciência superior, seu eu superior que deve co-criar de fato a realidade. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, eu vou trazer coisas muito interessantes nessa mentoria. E o nome dela, para anotar para vocês, vou até pedir para a mãe colocar a imagem aí, nossa imagem, que eu mandei no WhatsApp aí, tá, mãe? Se chama Mentoria, a Arte de Guiar. Mentoria, a Arte de Guiar. Tem um trocadilho engraçado aí, não sei se alguém já leu A Arte da Guerra, né? Mas é um livro de estratégia muito interessante, um livro muito bacana. A Mônica já leu, algumas pessoas aqui já leram. E a gente fez essa brincadeira mais focado, né, na questão da estratégia, sim, né, das informações necessárias para trabalhar, como a mãe disse, não só para a espiritualidade, mas trabalhar a nossa própria essência, o nosso próprio ser, o nosso próprio potencial. Então a gente decidiu dar esse nome, né, chamado Mentoria, a Arte de Guiar, tá? Qual que é o objetivo dessa mentoria? A gente vai, de uma certa maneira, te guiar nesse processo, como a mãe disse, de escolher esse caminho que é o melhor, né, que é o que você deseja, se você deseja de fato, porque esse é o primeiro ponto. Ah, eu realmente quero isso. Se ainda existe alguma dúvida se você quer isso, já entra a autossabotagem aí. Quem que tá te segurando? Quem que falou alguma coisa que pode estar te impedindo? Observa isso, tá? Ó, a gente tá aí com a imagem, não abriu 100% ali, mas acho que dá para ver, depois vocês vão receber lá no grupo bonitinho, né, a mentoria Arte de Guiar. E tanto que a gente está com as mãos, né, para frente, como se a gente estendesse a mão para vocês para seguir nesse caminho, nesse processo, né, durante um período de tempo. Que período de tempo é esse, tá? Julho e agosto. A gente vai ficar junto, julho e agosto, tá? São 2 meses aí completos, o total de 9 encontros. Depois a gente vai até passar as datas ali, a mãe já definiu as aulas que ela vai trazer. E dentro desses 9 encontros, a gente vai te guiar por esse caminho, né? Te ajudar para você, ali para frente, poder guiar outras pessoas, que é o seu sonho, o seu objetivo também, com mais clareza, com mais profissionalismo, com mais mentalidade positiva, né? E não aquela mentalidade positiva tóxica. Não, mentalidade positiva pé no chão. Tipo assim, esse é o desafio, é assim que supera. É isso aqui que está acontecendo, é isso aqui que eu tenho que fazer. Então a gente é muito claro, muito objetivo. Hoje, no encontro aberto aqui, a gente vai deixar as perguntas para o final, mas a gente tem a ideia dentro do nosso processo da mentoria. Vamos supor, a Mônica está lá e ela vem, ô William, aconteceu tal situação essa semana aqui, como é que vocês dão a dica? E aí, provavelmente que a Mônica está passando, a Joyce também está passando, a Liz também está passando, todo mundo está meio que passando junto, então todo mundo aprende, é bem interessante, evolui. Eu gosto dessa dinâmica, pelo menos nas minhas aulas eu tento trazer e mostrar, né, onde que se encaixa ali a PNL, reprogramação mental, física quântica, dentro daquele processo, tá? O início vai ser dia 2/7, para quem quiser anotar aí, dia 2/7 a gente vai iniciar, então começa em julho. E esse é o nome. Antes de contar mais algumas coisas sobre a mentoria aqui, eu vou deixar a mãe falar um pouquinho sobre a mentoria que a gente vai estar fazendo junto. É a primeira vez que a gente está fazendo algo específico aí para terapeutas, mentores, educadores, né, treinadores.
E a mãe é uma pessoa que tem mais de 20 anos, né, de experiência como terapeuta. Alguém que, assim, vai agregar muito, porque na prática sabe os desafios, superou esses desafios. Uma coisa que acontece com muitos de vocês é que vocês gostariam ou esperam o apoio de certas pessoas próximas, e isso não vai acontecer. Não vai acontecer no primeiro momento. Não tem essa expectativa. Por quê? Uma coisa que a gente aprendeu com alguns mentores também. O nome disso se chama resultado. Quer que as pessoas te apoiem? Resultado. Quer ver? Vou dar um exemplo bem prático do porquê que as pessoas não te apoiam. Vamos supor que você tem um filho, 17 anos, tá? Aí ele fica só no quarto, e aí ele fica assim, não, mãe, porque eu tô gravando vídeo pra internet e tal, porque eu vou ganhar dinheiro. Aí passa um mês, aí você não vê R$ 1 no bolso dele. Não, mãe, porque eu tô gravando vídeo, passa 2 meses, você não vê R$ 1 no bolso dele. Passa 3 meses, não, mãe, que eu tô gravando vídeo pra internet, vai dar certo, você não vê R$ 1 no bolso dele. Você começa a apavorar, meu Deus, meu filho tá fazendo. Vai contra, você não vai apoiar. Aí chega no quarto mês, não, mãe, olha aqui, ó, entrou a primeira grana e tal, recebi do YouTube, não sei o quê, R$ 2.000. Pô, filho, entendeu? E aí muitos de vocês estão esperando que o marido, que a esposa, que o filho, que o pai te apoie, só que você não tá mostrando resultado. E outra, você nem precisa. Você não precisa provar nada pra ninguém. Aí que entra o ponto. Porque se você sempre ficar tipo, você tem que provar alguma coisa pra alguém, como a mãe disse, você não vai pra frente. Mas pra você mesmo, o seu potencial, o que você sente, né? Sente o chamado da espiritualidade, sente o chamado dessa missão, sente o chamado de que é isso que você quer fazer para sua vida, para impactar as pessoas, para guiar mais pessoas, fazer o seu melhor, entregar o seu melhor. E aí você mesmo às vezes está duvidando dessa capacidade, mas conforme você for tendo os primeiros resultados, essa energia, essa frequência vai se elevando. E as coisas vão ficando mais fáceis, né? Levanta a mão aí quem estava na maratona semana passada, conseguiu confirmações, conseguiu negócio, e a sua crença sobre você mesmo e o seu negócio, as suas terapias aumentou. Levanta a mão aí para eu saber. A Eliane, a Andrea, né? A frequência eleva, né, Ana? Porque a gente começa a acreditar mais na gente. Então, resultado. Quanto mais resultado você tem, mais você confia em você. E esse é o nosso objetivo, te guiar para você ter mais resultados, para você. Quanto mais resultado você tem, engraçado que a autossabotagem ela caminha no caminho oposto. Então, mais resultado, menos autossabotagem. Mais resultado, menos autossabotagem. Né? E trabalhe aí cada vez mais o seu merecimento, porque, como a mãe disse, tudo é um espelho. Você atrai clientes, você atrai pessoas, você atrai situações, você atrai lugares, mediante ao que você emana na sua mente, na sua consciência. Então, como é que eu vou criar um caminho novo? Como é que eu vou criar essa direção nova? Sendo guiado, se permitir sendo guiado, reformulando algumas coisas na sua mente, reprogramando a sua mente, PNL, o que a mãe vai trazer também aqui para vocês, que ela já vai contar, para alcançar esse novo resultado. Assim, ó, o que é interessante a gente frisar aqui na mentoria, de novo, é o que eu estou falando para vocês. E não foi combinado com o William. Na real, a gente vai fazer um filtro de terapeutas que realmente querem viver de terapias. Queria saber se tem alguém aqui que quer viver de terapias, que quer parar de trabalhar na outra empresa, CLT, quer viver 100% de terapia. Tipo, eu quero viver de terapia. Tem alguém aqui que quer viver? A Mônica, o William, a Joyce, a Lise, a Rosimeire, a Eliane, legal. Sempre, o Edu, quero viver 100% de terapia, porque é para isso que a Lena, tá? O que é importante aqui? Já tem o pessoal que levanta, levanta mais ou menos, já entra Tá na dúvida, tá né? na mão. É isso aqui, ó, pessoal. Isso eu quero. A gente não tá falando, eu vou entrar na mentoria. Não, a gente tá. Eu quero, eu sinto isso, eu amo isso, eu Eu sinto não que tô essa é a minha perguntando, missão, esse é o meu propósito. eu não tô perguntando se quer entrar na mentoria, não é sobre isso. Eu quero saber se você quer, como eu, tá? Como eu, há mais de 10 anos, vivo só dos atendimentos terapêuticos. Você quer viver isso? Você quer viver isso? Fazer o seu horário, a sua agenda, de manhã, não precisar atender ninguém, você pode tomar café na padaria, você pode ir para academia, você pode ir em qualquer lugar, quer dormir até mais tarde, pode dormir até mais tarde um pouquinho, que a minha vida é assim hoje. E pagar todas as suas contas, e ainda guardar dinheiro, e ainda viajar para fora do país. Você quer viver isso? Porque essa mentoria é para essas pessoas. Só que eu preciso falar uma coisa, porque vai doer.
O seu mundo só muda quando você mudar. E agora eu vou falar de uma coisa muito pessoal minha. Quando eu fiquei tentando mudar o meu filho William, ou tirar ele lá da depressão dele, foi uma merda. Agora, quando eu falei, eu vou aprender com isso que eu estou passando próximo dessa pessoa que eu amo, a minha vida começou a mudar. E a vida dele começou a mudar. E a vida financeira começou a mudar. A minha, a dele. A minha autoridade começou a mudar. A autoridade dele começou a mudar. A validação minha começou a mudar. A validação dele começou a mudar. Então, a grande questão aqui da arte de guiar é... Alguém aqui conhece, mas fala de verdade, tá? Fala de verdade, verdadeira, verdadeira. Quem aqui conhece os degraus de Maslow? Levanta a mão com convicção. Quem aqui entende os degraus de Maslow? Levanta a mão com convicção. Quem entende, quem vive os degraus de Maslow, com convicção. Então eu quero, meu Deus, a Nádia vai dar aula? A Nádia vai dar aula, porque ela vive os degraus de Maslow. Eu não vivo o degrau de Maslow ainda. Eu não vivo. Por quê? Porque eu sei que tem coisas muito mais profundas. Então, a ideia aqui da arte de guiar, não é que eu vou guiar, que o William vai guiar, eu vou trazer, me veio um insight agora que eu vou dar um jeito de trazer, tá? Mas eu tô contando só para vocês aqui, não era nem para ficar gravado, mas vai ficar gravado, não quero saber. Eu vou trazer uma pessoa, que essa pessoa tem 5 canais no YouTube, um canal religioso, um canal político, o religioso não, o espiritualista, um canal político, um canal de terapia, ele não é terapeuta. E ele tem os 5 canais, ele já tem placa do YouTube e ele monetiza com isso. Eu vou trazer ele aqui, porque ele é meu primo. Ele é meu primo, eu posso trazer ele aqui. Eu vou convidar ele para vir. Hoje, inclusive, ele acabou de mandar um monte de coisa aqui que eu quero mandar para o William. Então, assim, qual é a ideia aqui? É você entender que quando você muda, o seu mundo muda. É entender que as necessidades básicas do degrau de Maslow precisam ser atendidas. E não é só comida e moradia. É muito mais interno. E o segundo degrau de Maslow, que é procriar a espécie, é muito mais do que ter um filho. E o terceiro, que todo mundo cai nessa armadilha. O poder. Que ninguém aqui está na espiritualidade, tá? Que é o 5º degrau lá, tá? Ninguém está aqui porque depois da espiritualidade, a Illuminati não estaria no planeta Terra. Então, assim, presta atenção. A nota da arte, a arte de guiar, tá? Primeiro ponto, viver de terapias. Segundo ponto, não existe neutralidade nem livre-arbítrio. A gente vai falar sobre isso. Outra coisa, a diferença de controle e entrega de verdade. A diferença sobre vocação e sobrevivência. Tá falando muito rápido, Jana, não faz mal, tá tudo gravado aqui e você vai poder assistir de novo. Parar de achar que você vai consertar o outro. O outro só aparece na sua frente para você se consertar. Seja filho, nora, sogro, sogra, pai, mãe, interagente, consulente, paciente, né, que a Mônica falou que tem paciente, provavelmente ela é psicóloga, psiquiatra, psicanalista, alguma coisa assim, por isso que ela chama de paciente. Eu já não chamo de paciente faz muito tempo, porque eu não quero ninguém passivo aqui, eu quero pessoas interagindo, interagentes, tá? Então, anota isso. E eu te convido, esteja aqui na quarta-feira. Mas, aproveita, tu vai passar a oportunidade, William?
Já vou Aproveita. passar para o pessoal que está aqui, para ser bem claro, bem objetivo, sem enrolação. O pessoal aqui, a maioria já fez mentoria com a gente, eu já fiz aula e... Aí vai de cada um, né, escolher participar, não participar, mas a gente fez algo bem único nessa primeira semana, uma oportunidade bem boa, afinal a gente vai se entregar bastante para esse processo, né, pessoal? São 9 encontros, uma semana mãe, uma semana eu, uma semana mãe, uma semana eu, tem encontros nós juntos, né? O primeiro e o último vai ser nós dois juntos. E é legal que, assim, vocês vão ter toda a estrutura, todo um pilar, toda uma base, e eu acho legal ter as duas visões, de uma certa maneira, porque complementam, né? Então, vou explicar aqui, para não ficar nenhum tipo de dúvida, depois vocês vão receber a imagem. Deixa eu mandar a imagem aqui para a mãe rapidinho, então, que eu acho que vai ser bacana para divulgar para o pessoal. Não abriu 100% ainda, tem que ver como é que abre 100%. Mas vamos lá, pessoal. São 9 encontros, tá? A gente inicia dia 2/7. Mandei para a mãe. E a gente vai finalizar lá dia 27/8, tá? Vai ser o nosso último encontro, dia 27/8. Então vai ser bem importante que você se comprometa, né, ao processo. Sou farmacêutica clínica, que legal, Mônica, muito bom. A gente conhece bastante algumas pessoas dessa área, né? Porque a gente vem desse meio, vamos dizer assim. A gente não, né? A mãe mais do que eu. O meu avô trabalhou um produto médico hospitalar, trabalha até hoje há mais de 30 anos, então a gente conheceu muito farmacêutico, muitas pessoas. E vamos lá, tá, pessoal? A mãe já abriu a imagem aí. O valor dessa mentoria, tá? A gente já fez um valor bem acessível, que é o quê? 444, tá? Esse seria o valor para fazer parte desse processo, tá num valor extremamente acessível, afinal, não é só a minha presença, né? Todo o meu know-how, toda a minha experiência em consultoria, liderança e tudo mais, mas a experiência da mãe aí de mais de 20 anos com as terapias, conhecimento, informação, quem já fez atendimento com ela individual sabe que só um atendimento dela já é esse valor e vocês vão ter a oportunidade de estar com ela ali no processo durante esse período. Então a gente fez, falei, mãe, vou fazer um valor mais acessível para o pessoal poder entrar, participar. A gente fez 444, tá? E são 40 vagas disponíveis para 40 pessoas poderem entrar. Só que para quem entrar nessa primeira semana, tá? Esse cupom ele é válido até dia 14, ok? Até domingo. As pessoas que são válidos entrar até dia 14, vai conseguir um cupom de desconto, tá? Chamado Evoluir. Se a mãe puder abrir um pouco mais a imagem, já estava a imagem, o pessoal provavelmente já curioso, já está lendo antes de eu falar. Mas vai ficar por apenas R$ 333, tá? 25% off. A gente está fazendo por 333, mesmo porque o número 9 está bem presente dentro dessa nossa mentoria, né? Da arte de guiar. Pode ver que vai começar dia 2/7, que dá o total de 9. Total de 9 encontros. E para quem sabe ou para quem não sabe, vou informar para vocês que o 9 é o número do sucesso. Então, o nosso objetivo realmente dentro dessa mentoria, né, da arte de guiar, é te ajudar a ter mais sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, afinal, uma coisa complementa a outra. Então, essa semana apenas, tá? A mentoria Arte de Guiar vai estar 25% off, de 444 por apenas 333, ok? Aproveite esse cupom de desconto, se chama Evoluir, vai estar lá na Hotmart a nossa mentoria, até para facilitar, para poder... não vou poder assistir ao vivo tal aula. Vai ficar gravada para você poder ver lá. Lembrando que são vagas limitadas, 40 vagas, e como vocês me conhecem, quem já participou de uma mentoria comigo, sabe como é que amanhã é também, a gente sim, de uma certa maneira, dá uma atenção especial, então a pessoa vem com uma dúvida, vem com uma questão, a gente vai lá, responde no grupo, né, porque às vezes a dúvida daquela pessoa é de outras pessoas, mas a gente dá uma atenção especial para as pessoas que a gente vê que estão progredindo, estão evoluindo, estão buscando melhorar, isso é bem importante, tá? Aproveitem, tá? Um valor muito, muito acessível, vale muito a pena participar dessa mentoria Arte de Guiar, e lá a gente realmente vai entregar o nosso melhor, vai ser um divisor de águas. Esse encontro aí que a gente vai ter toda semana durante 2 meses, vai valer muito, muito a pena, vai ser toda quarta-feira, né, mãe? Toda quarta-feira durante esse período. Deixa a mãe falar um pouquinho agora. Vai ser toda quarta-feira às 19 horas, e lembrando, né, a aula aqui ao vivo é igual agora, a gente vai usar esses últimos 15 minutos aqui para responder todas as perguntas de vocês. Mas o que é interessante, né? É que ali no decorrer do movimento, como vocês viram aqui, a gente ficou atento no chat, vai respondendo uma pergunta, vai trazendo uma clareza aqui, outra ali, como eu falei da neutralidade,
do livre-arbítrio estava programado? Não, a Mônica que colocou ali e a gente acabou trazendo uma clareza em relação a esse assunto e algo que a gente vai trabalhar na mentoria. Então, de novo, é uma questão de escolha. Vocês não estão escolhendo ou eu ou o William, vocês estão escolhendo vocês. E como eu disse para vocês, o William aí tem mais de 7 anos, tá? Como líder de equipe e como consultor de marketing de atração. Então, assim, ó, ele já fez muitas pessoas chegarem a 10k de seguidores, a 100k de seguidores, a doceira lá tem quantos mil seguidores, filho? Eu acho que é 1 milhão já, né, que ela tem, né? Já tem um... Então, assim, o que a gente quer trazer aqui para vocês é trazer a certeza de que sim, eu sou prova viva disso, assim como vários outros terapeutas famosos aí que vocês conhecem, que é totalmente possível viver de terapia e viver muito bem, obrigada. E que neste ramo não existe competição. Só está competindo quem se compara. Neste ramo não existe competição. Só está competindo quem se compara. E quando você parar de se comparar, você vai começar a ter sucesso. Jana, é caro? Não é. Eu queria cobrar 3.550 essa mentoria. Mas o William falou, não, mãe, vamos fazer algo acessível. Eu falei, mas é muito conteúdo. Eu quero entregar tudo, do início ao fim. O que eu fiz, o que eu passei, por que que eu passei. E daí cada um decide se quer continuar dando as cabeçadas na pedra ou se quer seguir em frente como terapeuta, tá? Então, assim, fica o nosso convite. Quarta-feira tem mais uma aula aberta, só que se eu fosse você, eu me daria a oportunidade de viver algo único e extraordinário, tá? Então, o que que é importante? É importante trazer a consciência da escolha. Quanto mais você escolhe... Quando eu decidi que eu ia ser staff do Tony, eu falei, caraca, como é que eu vou ser staff do Tony se eu ainda nem falo inglês? Mas eu vou ser. E eu fui. Assim como teve outros contextos também na vida. Então, assim, faça por você. Combinado? Aproveite a oportunidade. Na verdade, o William esqueceu de falar, mas só 10 vagas nesse valor do desconto, né? Vou ser generoso com o pessoal que está aqui e vou dar a possibilidade até dia 14, até domingo. Mas a gente, né, tinha combinado 10 vagas. Então aproveitem, né, que nem a Mônica, que já tomou a decisão, vai estar ali junto com a gente. Só vai ter a live dela no TikTok. Agora já divulga lá depois, Mônica, o pessoal vê a live no TikTok. E é isso aí, sabe, pessoal? Vou deixar a mãe finalizar a gravação. Gratidão a todo mundo que participou, aprendeu. Espero que tenha agregado já alguma informação no dia de hoje para trabalhar o seu merecimento, a prosperidade, para que você reflita. Inclusive agora, quando você descobriu o valor do investimento da mentoria, quais foram as crenças que vieram? O que está te impedindo de tomar a decisão? Qual foi a vozinha que você está escutando aí? Ai, não vou dar conta. Ai, não sei se é para mim. Ai, não sei se é meu momento. Observa o que está... Qual a vozinha que você está comprando? Isso é só uma ideia que você está comprando. Vou te contar uma coisa que está no taoísmo. Você não é os seus pensamentos. Vou repetir. Você não é os seus pensamentos. Os pensamentos, eles vêm e vão. Você é o observador por trás dos pensamentos, ok? Você é o observador por trás dos pensamentos. Então, você cria a sua realidade. Para quem nunca ouviu falar do professor Hélio Couto, ele explica o experimento, né, da dupla fenda. O que ele quer dizer, experimento da dupla fenda? Dependendo de como o observador olha para esse resultado, ele cria resultado X ou Y. E é ele que altera esse resultado, através das crenças dele, através do que ele determina. Então, pode passar como partícula ou pode passar como onda. Resumindo, é o que a gente vive falando, você cria a sua realidade. Porque a gente é feito de partícula, a gente é feito de energia, a gente é feito de onda, de uma única onda que vem, que é esse todo, essa fonte única, como eu falei para vocês. Então, você está criando sua realidade. É uma decisão, é um botão, como eu falei. Eu sei que tem pessoas maravilhosas aqui que vão estar junto com a gente, vão aprender, vão expandir. Eu estou muito feliz de ter vocês lá, de verdade. É para vocês que a gente está fazendo. E tem pessoas que ainda, mesmo com essa aula, mesmo com esse encontro, mesmo com as falas, vai ter autossabotagem ali. Observa, fala, vem falar comigo no particular, fala com a mãe no particular e vamos, sabe?
trabalhar essa questão para que você mude esse paradigma, mude essa resistência, mude essa autossabotagem na sua vida, para você cocriar coisas melhores, ter uma vida melhor, tá? Eu vou pedir para a mãe encerrar a gravação para a gente ouvir a pergunta da Mônica, se dá tempo de ela fazer, e a pergunta do Eduardo aqui também para a gente estar respondendo. Não dá tempo, tranquilo, tá, Mônica? Então, Vou deixar o Eduardo. lembre-se, né? Lembre-se, a gente está aqui para encerrar essa aula, que vai ficar gravada, principalmente para quem aí aproveitou e vai aproveitar a oportunidade da mentoria. Aqui é um espaço para a gente equilibrar, alinhar a técnica com a alma, com a missão, com o propósito. Então, fica aqui o meu convite a todos e cada um de vocês para que vocês consigam, através e entendam que essa mentoria é para você realmente definir e encontrar o seu servir aqui no planeta Terra, tá? Um grande beijo, a gente vai abrir agora para perguntas para quem está aqui ao vivo e a gente se encontra na quarta-feira. Beijo grande a todos vocês.